Já imaginou trabalhar em uma casa cheia de luxo e comida farta, mas voltar para casa sem ter o que colocar na mesa? Essa é a minha história, e quero compartilhar como minha vida mudou, de maneira que eu nunca imaginei. Antes de tudo, me diga: de onde você está assistindo essa sabedoria de vovó? Escreva nos comentários. Meu nome é Isabel, mas todos me chamam de Dona Isabel. Tenho 81 anos e vivi a maior parte da minha vida em Londrina, Paraná. Hoje, sou dona de um pequeno café chamado Sabores de Isabel. Mas minha jornada começou de maneira muito diferente. Em uma casa simples no Jardim Bandeirantes, um bairro humilde e cheio de histórias. Minha infância foi marcada por desafios e momentos de alegria. Cresci em uma casa modesta, com paredes de reboco mal pintadas e um quintal de terra batida. Não tínhamos muitos luxos, mas havia amor e união. Nossa família era grande, e eu lembro das noites em que nos reuníamos ao redor de uma lamparina, compartilhando histórias. Minha mãe, Dona Francisca, era uma mulher forte e resiliente. Apesar das dificuldades, ela sempre encontrava uma forma de nos ensinar lições valiosas. A vida pode ser dura, mas nunca permita que ela te endureça, ela dizia. Essas palavras ecoaram em minha mente por toda a vida, especialmente nos momentos mais difíceis. Meu pai era um trabalhador rural, dedicado e simples. Ele passava os dias na lavoura, plantando milho e feijão, enquanto minha mãe cuidava de casa e dos filhos. Quando o sol se punha, ele voltava para casa exausto, mas sempre com um sorriso e um carinho para nós. Aqueles momentos ficaram gravados na minha memória. Embora houvesse muito amor, a pobreza era uma presença constante. Nem sempre havia comida suficiente para todos. Às vezes, minha mãe precisava improvisar, fazendo um pouco de farinha de mandioca virar um banquete. Onde come um, comem dois, ela dizia, dividindo o pouco que tínhamos entre todos nós. Mesmo com as dificuldades, eu tinha sonhos grandes. Gostava de me deitar na rede do quintal e olhar para as estrelas, imaginando como seria o mundo além daquele pequeno bairro. Eu queria estudar, viajar, conhecer pessoas e, quem sabe, ter uma vida diferente da que minha família havia vivido até então. Mas os sonhos nem sempre se alinham com a realidade. Aos 14 anos, deixei a escola e comecei a trabalhar para ajudar minha família. Meu primeiro emprego foi como empregada doméstica em uma casa de classe média em Londrina. Eu limpava, lavava roupas e às vezes ajudava na cozinha. Era um novo mundo para mim. Apesar do trabalho duro, eu me sentia feliz por poder ajudar minha família. Minha mãe dizia: "O trabalho é uma bênção, Isabel. Ele nos dá dignidade." Eu carregava essas palavras comigo todos os dias, mesmo quando me sentia exausta ou quando a saudade de casa apertava no coração. Foi durante esse período que comecei a perceber o contraste entre a minha vida e a das pessoas para quem eu trabalhava. Eles tinham uma mesa farta, roupas bonitas e uma casa confortável. Enquanto isso, na minha casa, muitas vezes faltava até mesmo o básico. Aquilo me fazia refletir sobre as desigualdades da vida. Mais tarde comecei a trabalhar para uma família muito rica na Gleba Palhano, um dos bairros mais nobres de Londrina. A mansão era deslumbrante, com móveis luxuosos, lustres brilhantes e uma cozinha enorme, cheia de equipamentos modernos. Era como entrar em um mundo completamente diferente do meu. Eu era responsável pela cozinha, preparando pratos sofisticados para jantares e eventos. No começo, fiquei intimidada, mas logo percebi que cozinhar era algo que me trazia alegria. Era como se, por alguns momentos, eu esquecesse os problemas e pudesse criar algo bonito e especial. Apesar disso, um peso sempre me acompanhava. Eu preparava banquetes para uma mesa cheia de pessoas, mas sabia que minha própria família, em casa, muitas vezes passava fome. Lembro de chorar sozinha na cozinha, enquanto mexia uma panela, pensando em como a vida podia ser tão injusta. Era difícil conciliar essas duas realidades. Eu olhava para os restos de comida que eram descartados sem pensar duas vezes e me perguntava: quantas famílias poderiam se alimentar com isso?
Mas eu me calava, porque tinha medo de perder o trabalho que era essencial para sustentar meus filhos. Um dia, algo aconteceu que mudou tudo. Após um grande evento na mansão, eu resolvi levar algumas sobras de comida para casa. Eram pratos que eu mesma havia preparado, mas que seriam jogados fora. Eu pensei nos meus filhos e não consegui ignorar a oportunidade de levar algo para eles. Enquanto eu colocava as sobras em uma sacola, um dos patrões entrou na cozinha. Ele me viu e, com uma expressão de surpresa e indignação, perguntou: "O que você está fazendo?" Meu coração disparou. Eu sabia que estava em apuros, mas decidi ser honesta e contar a verdade. Respirei fundo e respondi: "Estou levando isso para os meus filhos. Não posso permitir que essa comida seja jogada fora enquanto eles estão em casa sem nada para comer." Houve um silêncio constrangedor. Eu pensei que seria demitida na hora, mas o que aconteceu a seguir me surpreendeu. Ele olhou para mim por alguns segundos como se estivesse processando o que eu havia dito. Então, em um tom mais brando, perguntou: "Por que você nunca me contou sobre a sua situação?" Eu expliquei que tinha medo de perder o emprego e que tudo o que eu fazia era para garantir o sustento da minha família. Aquele foi o início de uma mudança que eu nunca imaginei. Mas essa é só a ponta do iceberg da minha história. Quero te convidar a continuar comigo, porque o que vem a seguir vai te mostrar que até as situações mais difíceis podem se transformar em algo extraordinário. Não perca essa história. Quando o patrão perguntou por que eu nunca tinha contado sobre minha situação, senti uma mistura de medo e alívio. Ele me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Era como se ele estivesse tentando entender como alguém que cozinhava banquetes para ele pudesse passar por tantas dificuldades em silêncio. Eu expliquei que nunca pedi ajuda porque temia ser demitida. Para mim, aquele trabalho era a única forma de sustentar meus filhos, e perder isso significaria ainda mais sofrimento. Ele ouviu em silêncio, e eu já estava pronta para ouvir que estava despedida, mas o que aconteceu a seguir mudou tudo. Depois de um longo silêncio, ele respirou fundo e disse: "Isabel, ninguém deveria passar por isso." Aquela frase me pegou de surpresa. Ele me pediu para preparar uma refeição especial para a minha família e garantiu que eu não precisava me preocupar com o custo. Fiquei desconfiada, mas aceitei. Quando voltei para casa naquela noite, carregando uma refeição completa, meus filhos não acreditaram no que estavam vendo. Era a primeira vez em anos que podíamos nos sentar juntos à mesa com comida suficiente para todos. Eu chorei de emoção ao ver o sorriso deles enquanto comiam. Na semana seguinte, o patrão me chamou para uma conversa. Ele disse que queria entender melhor minha situação. Falei sobre as dificuldades de criar meus filhos sozinha e como a fome era uma realidade constante na nossa casa. Enquanto eu falava, via que ele me ouvia com atenção genuína. Depois daquela conversa, minha rotina na casa começou a mudar. Ele pediu que eu assumisse a responsabilidade total pela cozinha e pelos eventos da família. Disse que confiava no meu talento e que queria que eu fosse a chefe principal da mansão. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Com a nova função, veio também um aumento no salário. Pela primeira vez, eu conseguia pagar as contas sem me preocupar se sobraria dinheiro para a comida. Comecei a economizar pequenas quantias pensando em um dia poder oferecer um futuro melhor para os meus filhos. Apesar das mudanças, eu ainda carregava um peso emocional. O contraste entre a vida luxuosa da mansão e a minha realidade continuava me assombrando. Mas agora, havia algo diferente, a esperança. Eu sabia que, com esforço e determinação, poderia transformar a minha vida. Um dia, durante um grande jantar, o patrão me apresentou aos convidados como a melhor chefe de Londrina. Fiquei sem palavras. Era a primeira vez que alguém reconhecia meu trabalho daquela forma. Eu senti que todo o meu esforço finalmente estava sendo valorizado. Comecei a ganhar mais confiança em mim mesma. Cada prato que eu preparava era feito com ainda mais dedicação, porque eu sabia que não estava apenas alimentando aquela família, mas também construindo um futuro para a minha.
Eu me apegava a isso como minha maior motivação. Mas nem tudo foi fácil. Algumas pessoas na mansão não gostaram da minha promoção. Comentários maldosos surgiram, dizendo que eu não merecia o que estava conquistando. No início, isso me abalava, mas eu me lembrava das palavras da minha mãe. Isabel, você sabe quem é. Não deixe ninguém dizer o contrário. Os desafios me fizeram mais forte. Em vez de me intimidar, usei cada comentário negativo como combustível para trabalhar ainda mais. Eu sabia que, para vencer, precisaria superar não apenas as dificuldades financeiras, mas também os preconceitos e as críticas que vinham de todos os lados. Com o tempo, minha relação com o patrão foi mudando. Ele deixou de me tratar como apenas uma funcionária e passou a me enxergar como uma pessoa de valor. Um dia, ele me disse: "Você é a pessoa mais importante nesta casa. Sem você, nada disso funciona." Aquelas palavras me marcaram profundamente. Naquela noite, voltei para casa e olhei para os meus filhos. Pensei em tudo o que tínhamos enfrentado até ali e como as coisas estavam começando a mudar. Eu sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava no controle do meu destino. Antes de continuar, quero te convidar a ficar comigo até o final dessa história. O que aconteceu depois dessa transformação foi algo que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar. Não perca o próximo capítulo, porque será ainda mais emocionante e cheio de aprendizados. Os meses seguintes foram de trabalho intenso e mudanças significativas. Com minha nova função na mansão, eu comecei a ganhar confiança em mim mesma. Cada prato que eu preparava era uma forma de expressar minha dedicação e, ao mesmo tempo, alimentar a esperança de um futuro melhor. Mas, além do trabalho, comecei a sonhar com algo maior. Eu queria oferecer mais para meus filhos e também mostrar para mim mesma que era possível sair daquela posição e conquistar algo próprio. Essas ideias ainda eram apenas sonhos distantes, mas elas começaram a tomar forma. Com o aumento no salário, pude finalmente guardar dinheiro. Era pouco no início, mas cada moeda economizada era como um tijolo na construção de um novo caminho. Meus filhos começaram a perceber as mudanças e eu fazia questão de mostrar a eles que tudo era fruto de trabalho duro. Apesar disso, eu continuava enfrentando desafios. Algumas pessoas ainda não aceitavam minha posição na mansão e faziam questão de me lembrar de onde eu vinha. Mas, em vez de me abater, isso me dava ainda mais força para continuar. Eu sabia quem eu era e o que queria conquistar. Um dia, enquanto preparava um jantar especial para os convidados do patrão, ele me chamou na sala e disse: "Isabel, seu talento vai além dessa cozinha. Você já pensou em abrir algo seu?" Aquilo me pegou de surpresa. Nunca imaginei que ele reconheceria meu valor dessa forma. Eu ri nervosa e respondi que era apenas um sonho distante, mas ele insistiu: "Você tem algo especial, Isabel. E se um dia precisar de ajuda, estarei aqui para apoiar." Aquela conversa ficou ecoando na minha mente por dias. Pela primeira vez, comecei a acreditar que poderia ser possível. Com o tempo, comecei a planejar. Eu sabia que abrir meu próprio negócio não seria fácil, mas aos poucos, as ideias começaram a ganhar forma. Decidi que queria abrir uma pequena cafeteria no meu bairro, um lugar simples, mas onde as pessoas pudessem se sentir acolhidas. Enquanto economizava, passei a estudar mais sobre culinária. Lia livros emprestados e assistia a vídeos, tentando aprender técnicas novas que pudesse aplicar. Também comecei a conversar com outras pessoas no bairro, perguntando o que elas gostariam de ver em uma cafeteria local. Eu sabia que seria um grande desafio, mas a ideia de poder ter algo meu me enchia de determinação. Aos poucos, compartilhei meu plano com meus filhos, que ficaram empolgados. Eles diziam: "Mãe, você vai conseguir! Nós acreditamos em você!" Essas palavras me davam forças todos os dias. Mas ainda havia um obstáculo que eu precisava superar: o medo de fracassar. Trabalhar na mansão era seguro, mas abrir um negócio próprio era um risco enorme.
Eu passava noites acordada pensando se estava pronta para dar esse salto, mas algo dentro de mim dizia que era hora de tentar. Foi então que tomei a decisão. Contei ao patrão sobre o meu plano e, para minha surpresa, ele se ofereceu para me ajudar. Disse que me apoiaria com os equipamentos básicos e que seria meu primeiro cliente. Eu não sabia como agradecer. Aquela oportunidade era tudo o que eu precisava. Com o apoio dele e as economias que juntei ao longo dos anos, comecei a colocar meu plano em prática. Aluguei um pequeno espaço no meu bairro e passei semanas trabalhando para transformá-lo na cafeteria dos meus sonhos. Cada detalhe era pensado com carinho e dedicação. Finalmente, o dia da inauguração chegou. Meu coração estava acelerado, mas eu também estava cheia de esperança. Quando abri as portas dos Sabores de Isabel, vi amigos, vizinhos e até o patrão entrando com um sorriso no rosto. Foi um momento que nunca vou esquecer. Hoje, minha cafeteria é mais do que um negócio. É um símbolo de tudo o que conquistei e de todos os desafios que enfrentei para chegar até aqui. Cada cliente que entra pela porta traz um pouco mais de alegria e significado para minha vida. Foi o início de uma nova jornada. Quero aproveitar esse momento para te convidar a se inscrever no canal e deixar um comentário contando o que você achou dessa parte da minha história. Sua opinião é muito importante e pode inspirar outras pessoas a acreditarem nos seus sonhos. Não deixe de participar. A inauguração dos Sabores de Isabel foi um dia inesquecível, mas também foi o começo de uma nova jornada cheia de desafios. Nos primeiros meses, eu trabalhava sem parar. Fazia o planejamento, preparava os alimentos e atendia os clientes. À noite, quando tudo fechava, limpava o lugar com as minhas próprias mãos. Os desafios eram muitos. Algumas semanas eram boas, com muitos clientes, mas outras eram difíceis. Havia dias em que eu me perguntava se conseguiria continuar. Mesmo assim, eu sempre dizia a mim mesma: Isabel, você já superou tanta coisa. Isso é apenas mais uma etapa do caminho. Uma das dificuldades mais marcantes foi um mês em que quase não tive clientes. Eu me sentia desanimada, mas não deixei isso me abalar. Em vez disso, comecei a distribuir folhetos no bairro, divulgando as especialidades do café. Aos poucos, as pessoas começaram a aparecer e a recomendar o lugar para outras. Um momento que marcou a minha vida foi quando um cliente disse: Dona Isabel, sua comida tem algo especial, parece que foi feita com amor. Aquilo me tocou profundamente. Para mim, cada prato não era só comida, era uma expressão de tudo o que eu vivi e superei. Com o tempo, minha pequena cafeteria começou a prosperar. Clientes fiéis apareciam todos os dias, e o boca a boca se espalhou pela vizinhança. Os Sabores de Isabel não era mais apenas um lugar para tomar café, era um ponto de encontro, cheio de histórias e acolhimento. Apesar do sucesso, eu nunca me esqueço das minhas origens. Cada dia que eu abria as portas do café, eu me lembrava da jovem que anos atrás cozinhava em uma mansão enquanto os próprios filhos passavam fome. Era esse passado que me dava força para continuar, mesmo nos dias difíceis. Hoje, olhando para tudo o que construí, sinto uma gratidão enorme, não apenas pelas conquistas materiais, mas pelas pessoas que acreditaram em mim, como meu patrão, meus filhos e os vizinhos que apoiaram meu sonho. Eles foram a minha base e me ajudaram a chegar até aqui. Agora quero compartilhar com você a lição mais importante que aprendi nessa jornada. Nunca subestime a sua força. Não importa o quão difícil pareça, sempre há uma saída. Às vezes, tudo o que precisamos é dar o primeiro passo e acreditar que o resto será construído com trabalho e perseverança. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se de que as dificuldades são temporárias. Com coragem e determinação, você pode transformar sua vida. Acredite em você, assim como eu acreditei em mim. E lembre-se, nunca estamos sozinhos. Sempre há pessoas dispostas a nos ajudar. Antes de encerrar, quero te convidar a deixar um comentário abaixo, contando o que você achou dessa história. Sua opinião é muito importante e pode inspirar outras pessoas.
E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para ouvir mais histórias como essa. Eu sou Isabel e essa foi a minha história. Obrigada por me ouvir até o final. Que sua vida seja cheia de força, coragem e, acima de tudo, amor. E nunca se esqueça, o mundo pode ser difícil, mas a sua determinação é maior do que qualquer obstáculo. Até a próxima!